é Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou conversar com você sobre 3 coisas mágicas que você vai encontrar em Eu Te Darei o Sol. Esse vídeo foi originalmente gravado como um conteúdo extra pro Caminho Bookverso, mas agora ele chega até vocês aí. E vale tanto para quem já leu o livro e quer relembrar algumas coisas, como para você que talvez ainda não tenha lido e tá esperando alguns motivos aí para conhecer essa história. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, ele mexeu muito comigo e eu fiquei pensando sobre ele todo esse tempo, e foi uma leitura que eu fiz há bastante tempo atrás, né? Já vai fazer 7 anos desde que eu li Eu Te Darei o Sol. E esse é um livro que eu tava com bastante medo de reler recentemente pro Caminho Bookverso. Eu listei ele antes de eu reler, exatamente porque o processo de releitura é um processo que eu quero compartilhar com vocês, então eu não vou, a não ser que seja uma coisa muito extrema, eu não vou mudar de ideia caso o livro que eu recomendar no Caminho de Favoritos, ele não tem o mesmo resultado pra mim dentro do Caminho Bookverso, porque eu acho que essas releituras, elas fazem a gente perceber também muito do que as nossas opiniões mudaram, do que a nossa visão mudou. E eu tinha um pouco de medo de voltar nesse livro, porque eu li um outro livro da autora depois, que foi O Céu Está em Todo Lugar, e ele não performou da mesma forma. E aí eu fiquei pensando, será que é porque os livros são muito diferentes? Ou será porque esse tom de história não funcionou tanto pra mim? Porém, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu obviamente já fiz essa releitura, e eu tive uma experiência que ela não foi igual à da primeira leitura, mas ela se manteve, e eu fiquei muito feliz de encontrar aqui uma história que conseguiu me transpor essas 3 coisas que eu vou contar pra vocês, que são as coisas que eu considero que são o ponto alto e o que diferencia Eu Te Darei o Sol de outros livros que a gente tem aí que possam trabalhar as mesmas temáticas, que sejam voltados para o mesmo público, que tenham os mesmos elementos, mas que aqui foi feito de uma forma muito bonita e muito interessante para envolver o leitor. A primeira dessas coisas é a profundidade dos temas em poucas palavras. A gente não só vai interessar nesse livro várias coisas, vai falar sobre luto, vai falar sobre a questão de você se entender com a sua sexualidade, expor isso pro mundo, vai falar sobre bullying, vai falar sobre abuso sexual, sobre relações familiares, sobre amizades e sobre o ato de crescer, né, na adolescência, que é um momento tão conturbado, e ela faz isso com pouquíssimas palavras em certos assuntos, sabe? Então, você vê certas coisas acontecendo, você sabe que aquilo tem consequências, você sente essas consequências na escrita da autora, na forma como ela tá te passando outras coisas dentro da história, e aí em algum outro momento ela vai voltar com essa situação e vai te dar uma conclusão, vai te dar um acontecimento, uma conversa, né, algo que vá amarrar essa situação e que você vai ter uma reflexão completa, mesmo que em poucos momentos dentro da narrativa. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente tem livros que são extremamente focados em cima de um assunto, em cima de um único tema, e às vezes eles não conseguem passar a mensagem da melhor forma possível. Então, quando a gente tem um livro que trabalha várias coisas, e a autora não precisa ficar necessariamente em cima dessas coisas o tempo inteiro, e mesmo assim ela consegue passar uma mensagem legal, uma mensagem interessante, e de uma forma que toca o leitor, eu acho que é sempre uma boa característica, e eu acho que a Jandy Nelson faz isso aqui com vários dos assuntos que ela aborda. Vários desses assuntos, especialmente no que diz respeito à relação dos 2 irmãos, a gente consegue ver muita coisa simplesmente nas interações deles, às vezes em comum, olha pro outro em comum, fala sobre o outro em comum, olha pro outro através das palavras dela, eu acho que isso é sempre muito legal. A segunda coisa mágica é a conexão aqui com a arte através dos autorretratos e da imaginação do Noah. O Noah é um personagem que vai passar esse livro inteiro desenhando, que vai passar o livro inteiro fazendo autorretratos, que vai descrever pra gente cenas e situações e pessoas de um jeito muito lúdico, do jeito que ele enxerga na cabeça dele e que ele tá prestes a transpor aquilo em arte. Então é uma forma muito interessante. Eu recentemente li um mapa de Sal e Estrelas, onde a gente tem uma personagem que ela vê as cores das pessoas, e tem um pouco dessa conexão também, assim, do que o Noah faz. A forma como a cabeça dele vai mudando e as percepções dele vão mudando, a gente vê através da forma como ele vai descrevendo as pessoas ao redor dele também. Quando ele tá magoado, quando ele começou a mudar o sentimento dele sobre certas coisas, ele começa a ver as mesmas coisas que ele já descreveu como algo bonito, ele começa a descrever como algo feio, ele começa a nos dar definições e autorretratos que não são mais bonitos, que são de coisas que pra ele são feias. E essa é uma forma dele se comunicar através da arte dele expor os sentimentos dele através de algo que é um conforto pra ele, que é essa arte. Então é algo progressivo
dentro da história e dá pra gente ver bem direitinho o que é o ponto de quebra e onde ele começa a enxergar as coisas e ver as coisas e fazer esses autorretratos e transpor a arte dele de uma forma um pouco mais negativa do que ele estava fazendo antes e do quanto isso impacta esse personagem. E a terceira coisa é a forma de amparo e âncora que a gente vê a Jude lidando com o luto através dos provérbios que ela vai trazer aqui. A autora, inclusive, tem uma nota, né, falando que os provérbios não necessariamente saem da Bíblia, né, que ela inventou muitas coisas pra colocar nesse livro. Essa é uma personagem que ela tem uma perda, ela tem mais de uma perda durante o livro, mas tem uma perda específica que era uma pessoa muito querida dela, que amparava muito ela. E essa era uma pessoa que também apresentava pra ela esses provérbios. Então ela passou o tempo inteiro puxando essas coisas. Algumas são praticamente superstições, muito mais superstições do que provérbios, porque é coisas tipo, se você passar debaixo de uma escada, né, ou tem uma hora que ela encontra um gato preto e ela fica, meu Deus, como assim? Ele abraçou o gato preto, né, o bicho que dá o azar. Então ela tem uma série dessas coisas ao redor dela, que é sim uma forma dela tentar se defender das coisas que estão acontecendo ao redor, mas também é compulsão que ela tem. Então não é uma coisa completamente saudável ela ficar se baseando nisso, porque ela acaba se prendendo a coisas bobas também, como o fato do gato preto, sabe? Então é uma coisa que começa engraçado e depois você vai vendo o quanto isso, na verdade, é uma forma dela tentar se defender do mundo, dela tentar se proteger. É consequência de algo que ela ainda não superou, é consequência de algo que ela ainda não entendeu completamente. Então é algo que a personagem precisa maturar ao longo do livro. Mas enquanto isso a gente vai ver ela soltar inúmeras pérolas aqui que vão fazer a gente pensar um pouco e perceber também o quanto às vezes a gente tá cercada de várias dessas superstições, dessas coisas, e a gente nem se dá por conta, né? Que a gente acredita em várias coisas. Vamos começar com o pé direito, que nada mais é do que um dito popular, uma superstição que vai passando de pessoa pra pessoa e que se torna uma regra e que às vezes a pessoa fica, meu Deus, isso não deu certo porque eu entrei com o pé esquerdo, porque eu fiz com o pé esquerdo, porque eu comecei com o pé esquerdo. E que se a gente for parar pra pensar, às vezes não faz muito sentido. Ou, na maioria das vezes, não faz muito sentido. Isso, gente, esses são as três coisas mágicas desse livro que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha convencido vocês a fazer essa leitura ou que tenha relembrado aí. Então é isso, gente, esses são os motivos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar com a divulgação. E também estou aceitando recomendações, tá? Então se você tiver alguma história aí que tenha um ar parecido com Eu Te Darei o Sol, me conta aqui embaixo nos comentários. Se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!